Olá, meu nome é Marcos Paulo de Souza, eu sou formado pela Universidade de Caxias do Sul, me formei em dezembro de 2001, eu fiz a minha formação de residência médica em traumato e ortopedia no Hospital Independência. Essa formação ela durou 3 anos. Depois eu fiz uma pós-graduação em R4 de trauma ortopédico na Santa Casa de São Paulo. Existem vários casos assim que ficam na nossa lembrança, ainda mais na minha especialidade, que eu opero muito trauma ortopédico. Eu me lembro basicamente de uma senhora, 85 anos de idade. Ela estava numa loja vendo tapetes e um dos tapetes caiu sobre ela fez uma fratura do colo do fêmur. Em pacientes mais idosos, essa fratura do colo do fêmur, ele tem risco de vida, e era uma fratura cirúrgica, e nós levamos ela para a cirurgia. Assim que ela chegou no hospital, a gente indicou a cirurgia, levamos ela para o bloco no mesmo dia. E eu me lembro que antes da cirurgia, ela conversou conosco que ela estava fazendo um livro de poesia e esse livro ela não tinha terminado ainda esse livro. E um dos pedidos dela é que a cirurgia fosse cuidadosa, que a gente tivesse sucesso para ela poder terminar esse sonho dela, que era livro de poesia. Bom, a gente fez a cirurgia foi um sucesso. Ela foi para casa, ela reabilitou super bem, pós-operatório bem, e eu me lembro que quando ela teve o lançamento do livro dela de poesia, ela me convidou para ir. E foi espetacular a experiência, assim, uma experiência compartilhada que nos tira de um ambiente hospitalar, um ambiente de dor, de doença, e eu fui no lançamento do livro dela, que foi espetacular. E eu acho que isso foi uma satisfação muito pessoal, assim, um resultado muito satisfatório. Bom, olha só, hoje a gente está muito preocupado com a parte do movimento, né? Hoje as pessoas elas estão conectadas muito com o movimento, com o exercício, com o poder de se movimentar melhor e de independência. Hoje, cada vez mais, a especialidade da ortopedia, ela está conectada com isso. Ela está conectada com a prevenção, com saúde, com atividade física, com o bem-estar das pessoas. Então, hoje, o valor que eu vejo da ortopedia, ela extrapola um pouco a gente falar só sobre doença, sobre lesão, sobre entorse, sobre fraturas. Em si, hoje, a ortopedia, ela se conecta muito com o bem-estar das pessoas. Falar hoje sobre ortopedia moderna é a gente falar sobre prevenção, sobre reabilitação, sobre dar o bem-estar para as pessoas. Hoje, a pandemia nos ensinou muito que as pessoas tinham que se movimentar, tinham que fazer atividade física, elas tinham que ter um condicionamento físico para não sofrer os riscos e os contras dessa pandemia. Então, nós, ortopedistas, e nós como médicos em geral, nós nos preocupamos muito com a prevenção. Então, hoje, aonde eu olho assim, o poder de penetração, o poder de soluções melhores para a saúde, tem que ser conectadas com o movimento, tem que ser conectados com atividade física, tem que ser conectados, então, com o exercício orientado, o exercício pensado. Hoje, basicamente, assim, as consultas de consultório de qualquer ortopedista, elas são relacionadas à dor lombar. Cerca de 80% da população algum dia vai ter uma crise de dor lombar. Não associado à queda, não associado a nenhum tipo de trauma. Não, dor lombar por si só. Então 80% vai ter essa dor lombar.
Não quer dizer que essa pessoa seja doente ou que ela tenha alguma patologia da coluna lombar. Não, isso está relacionado à nossa posição, está relacionado ao nosso cotidiano e ao nosso dia a dia. E isso é uma das causas mais comuns de consultório, dor lombar. Outra queixa muito comum dos pacientes é as famosas tendinites. Hoje nós somos muito conectados com a parte do digital, da digitalização. Então, uso do dispositivo celular, uso do computador, do teclado. Hoje nós somos muito digitais. Então, a gente tem bastante dores e lesões por esforço repetitivo. Ou por digitar muito, ou pela má posição até da cervical. Hoje nós conectamos os aparelhos ou computadores sempre olhando para baixo. Dificilmente a gente se conecta na mesma faixa dos olhos. Então, quando a gente leva esse dispositivo para baixo, a gente começa com alterações cervicais também. Então, o que eu pontuaria, assim, basicamente seria isso, seria a dor lombar mais frequente e essas lesões por tendinite ou por lesão por esforço repetitivo. Na verdade, a dor lombar, ela é mais posicional, né? Então, assim, se a pessoa ela tem algum hábito para dormir que não é o adequado, então a gente sempre orienta as pessoas a dormir de lado, com os joelhos fletidos e alguma almofada ou algum travesseiro no meio das pernas. Isso é uma posição que relaxa a musculatura dorso-lombar. Então, uma das orientações que a gente orienta os pacientes é isso, é a forma de tu dormir. Outra dica que nós damos para os pacientes é a qualidade do sono. Então, não adianta a gente orientar como ele vai dormir se a sua qualidade de sono ela não é boa. Então, a gente orienta, olha, tem que dormir no mínimo 8 horas por dia, um sono mais tranquilo, para ele sim relaxar essa musculatura. Outra dica que a gente dá é as pessoas que trabalham muito sentadas, que são pessoas que trabalham muito em trabalhos de computação, digitalização, a cada 2 horas elas levantarem, alongarem, então fazer alongamento de punho, cotovelo, coluna cervical, coluna lombar, circular um pouco no seu ambiente de trabalho e depois retornar assim à sua estação. Não ficar muito tempo paradas exercendo a sua mesma função durante 3 ou 4 horas consecutivas.